Será que existe um tempo mínimo ou um tempo máximo para a gente fazer uso de florais? Vem descobrir comigo nesse vídeo. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, sou nutricionista formada pela Unicamp, que atua na abordagem da nutrição comportamental há 6 anos em consultório. Eu também sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais para melhora da qualidade de vida. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre esse tempo de uso de florais. Se tem um tempo mínimo, se tem um tempo máximo para a gente fazer esse uso. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu tenho que explicar um pouquinho para vocês sobre o que são florais, como que eles atuam e como que é a terapia floral. Já tem vídeo aqui sobre o que são florais, sobre como funciona a terapia floral, posso deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para vocês poderem acessar depois e complementar esse vídeo. Então, esse vídeo ele vai ser um pouco mais direto, né, do que aqueles que estão aprofundando num tema único, porque eu tenho vídeo aqui, inclusive, sobre quanto tempo que leva para os florais fazerem efeito, como saber que os florais estão fazendo efeito, sobre o que são florais, né, e sobre como funciona a terapia floral. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que são florais? Florais são essências extraídas das flores, que têm a capacidade de atuar modificando o nosso campo de energia e melhorando ali nossas emoções, nosso padrão vibracional, trazendo um pouco mais de qualidade de vida. E aí, os florais, eles podem ser utilizados tanto pelas pessoas, quanto por pets, quanto para colocar nas plantas, como spray de ambiente, como cremes, né? Então, são essências de flores que foram selecionadas pelo Dr. Bach na década de 1930 para trabalhar alguns estados emocionais. E aí, então, como é que eles atuam? De maneira geral, a gente precisa tomar os florais por pelo menos 2 semanas antes de começar a sentir os efeitos. Algumas pessoas podem começar a sentir os efeitos já na primeira tomada de floral, mas outras podem demorar um pouco mais para sentir esses efeitos. Então, a gente tem que pelo menos 30 dias é o tempo adequado para a pessoa fazer uso de uma mesma fórmula floral. E aí, o que é uma fórmula floral? São combinações de essências, ao todo são 38 no sistema floral de Bach. E, de forma geral, na sua fórmula floral, a gente vai colocar de 6 a 7, dependendo até 10, 12 essências podem ser colocadas nessa fórmula. Mas cada essência, cada flor vai trabalhar uma questão. Então, a gente não precisa trabalhar 38 questões de uma vez, né? Não precisa ser os 38 numa única fórmula, até porque eles não vão atuar tão bem. Quanto mais sucinta, melhor a atuação dos florais. Então, a gente consegue ter essa fórmula com essa combinação de essências florais para fazer uso por 30 dias e depois reavaliar. Então, como é que funciona? A pessoa toma, de maneira geral, 4 gotinhas 4 vezes ao dia. Isso é uma coisa muito importante, um princípio primordial aí da terapia floral, porque quando você tem esse contato com as virtudes da planta, várias vezes ao dia você consegue integrá-las e aí você consegue mudar, né, o seu emocional, mudar suas atitudes através desse contato mais constante. E aí também a gente tem essas essências. Então, às vezes, um mês que a pessoa tomou determinada essência já foi o suficiente para ela conseguir integrar aquele aprendizado que aquela essência veio trazer, porque era uma essência tipo situação, que a gente chama. Ou seja, a pessoa passou por uma situação na vida dela, ela precisou daquela essência para ajudar a curar alguma coisa, aquela essência já trabalhou naquela situação, e aí foram surgindo novos desafios, né? Como eu sempre trago aqui, quase todo vídeo, pessoal, das camadas da cebola. Então, quando a gente vai trabalhando questões mais externas, questões mais internas, as mais enraizadas, acabam aparecendo e a gente precisa trabalhar essas questões mais internas depois.
E aí, então, a pessoa transcendeu aquela dificuldade. Por exemplo, eu tinha medo de andar de elevador. Aí eu tomei o Mimulus e eu consegui ter essa coragem para, apesar do medo, eu ir lá e andar de elevador sozinha. Então, a pessoa transcendeu aquela dificuldade. Ela não precisa mais tomar o Mimulus por conta daquilo. Mas talvez a gente pode pensar num floral tipo, né? Em vez de um floral situação, como eu comentei aqui o caso do Mimulus para essa pessoa nesse momento. Então, o floral tipo seria um floral que a pessoa já nasceu com aquela personalidade e ela precisa fazer o uso daquele floral por um período mais prolongado para que ela consiga integrar aquela virtude. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente pode pensar qualquer floral dos 38, eles podem ser florais tipo ou florais situação. Depende da personalidade de cada pessoa e depende dos desafios, dos obstáculos que ela enfrentou aí ao longo da vida. Então, quando a gente pensa em um floral tipo, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Impatiens. A pessoa ela já é naturalmente impaciente, ela já é naturalmente irritada, ela não tem paciência de esperar em filas, de esperar o tempo dos outros, de ensinar outras pessoas a fazer alguma coisa. Então, ela naturalmente é acelerada. Ela, desde que nasceu, já é assim. Então, floral tipo. Aí, para ela transcender essa questão, ela pode precisar tomar o Impatiens por mais de um mês. Tomar por 2 meses, 3 meses, 6 meses. Depende do quanto que ela vai precisar ficar em contato com a vibração daquela planta para transcender aquela dificuldade. Isso é muito individual, né? Quando a gente pensa nas dificuldades de cada pessoa e quanto que a pessoa está preparada para mudar aquilo ou não também, né? E quanto que ela tá aberta para esse tratamento com florais também. Aí eu tenho até um vídeo para indicar. Que é como saber se os florais estão fazendo efeito e o vídeo quanto tempo leva para os florais começarem a fazer efeito, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês também, que vale a pena complementar se você ainda não viu, complementar esse vídeo aqui. Mas então, às vezes a pessoa pode demorar mais para transcender uma dificuldade e aí ela pode precisar desse floral por mais tempo. Então, vamos supor que na forma dela tinha o Impatiens e o Mimulus e mais outros florais, mas esses aqui eu dei o exemplo. Então, o Impatiens e o Mimulus. O Impatiens ela vai seguir usando por mais tempo. E o Mimulus que ela estava usando só pelo medo específico de andar de elevador, ela conseguiu transcender. Então, a gente tira e a gente substitui por uma nova essência. Então, às vezes a pessoa, eu consegui andar de elevador, eu não preciso mais dessa essência. Mas eu descobri que eu tenho muita mágoa da minha mãe por uma questão que aconteceu na minha infância. Às vezes a gente pode também mesclar, né, o floral com a terapia. A pessoa faz psicoterapia e ela traz algumas dificuldades para a terapia floral e a gente consegue utilizar florais específicos para tratar questões específicas que ela levantou ali na terapia. Então ela descobriu que ela tinha muita mágoa, por exemplo. E a gente pode utilizar o floral Willow. Ou, por exemplo, pessoas que naturalmente, né, um floral tipo, são rígidas, são inflexíveis, querem tudo do jeito delas, e aí podem se beneficiar com Rock Water. Ou uma pessoa que ela não era assim, mas uma situação de, por exemplo, uma questão que ela precisou restringir a alimentação por conta de alguma questão, e ela ficou sempre com essa rigidez em relação à alimentação. Então, floral situação. Mesmo floral, né? Entre tipo e situação para pessoas diferentes. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente tem florais que a gente precisa usar por mais tempo e por menos tempo. Por isso que é importante, a cada 30 dias, você rever essa fórmula com um terapeuta floral. Então, você vê aquilo que tá fazendo sentido para você, aquilo que você já transcendeu e não precisa mais, ou aquilo que você ainda não transcendeu e ainda precisa trabalhar, para que vocês possam ir mexendo na sua fórmula. Então, de maneira ideal, a cada 30 dias a gente vai, na verdade, né, trabalhando essa fórmula. E no máximo, assim, por 90 dias, a gente pode manter uma mesma fórmula, no máximo por 90 dias. Porque o que acontece? Quando a gente usa uma mesma fórmula por muito tempo, vamos supor, você foi em terapeuta floral, ele fez uma fórmula para você e você já está usando ela há muito tempo. Pode ser que ela não ressoe mais com você, porque como eu falei, você já está transcendendo ali as dificuldades, e aí tem questões mais profundas da camada da cebola ali enraizadas, que você precisa trabalhar agora. Então aqueles florais não estão mais ressoando com você, aquela combinação de essências. Por isso que é importante você rever essa fórmula e aí colocar novos florais. Então, tempo mínimo do uso de uma fórmula floral, 30 dias.
Tempo mínimo para você começar a sentir os efeitos do floral, 2 semanas. Algumas pessoas começam antes, mas de maneira geral, 2 semanas. E tempo máximo, desculpa, para você fazer o uso de uma mesma fórmula floral, 3 meses. Porém, tempo máximo para você fazer o uso de florais, em geral, não necessariamente da mesma fórmula, né? Você ir trocando. Não tem. Porque os florais, né, eles não têm contraindicação, não têm efeitos colaterais, não tem nada que você, nenhum componente químico, né? Nada que você precise deixar de fazer o uso dele se você não quiser. Então, enquanto você ressoar com os florais, fizer sentido para você e você quiser ir trabalhando suas questões, você pode fazer o uso de florais sem problema. Então, não tem um tempo máximo. Para que tem um tempo máximo? Para você fazer o uso da mesma fórmula, não ultrapassar 3 meses, porque você vai sentir que aquela fórmula vai perder o efeito, que você vai transcender essas dificuldades e vão surgir outras aí no caminho, né, pessoal? Então, de maneira geral, é isso. Quando eles começam a fazer efeito? Depois de 2 semanas tomando certinho, viu? Quando que você tem que rever essa fórmula? Com 30 dias ou até no máximo com 3 meses. E quando que é o tempo máximo de uso? Não tem tempo máximo de uso. Você pode usar pelo tempo que você precisar do auxílio dos florais para ajudar no seu emocional e na sua qualidade de vida. Então, se esse vídeo foi relevante para vocês, deixe seu like aqui para mim, se inscreve no canal. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entrega ele para mais pessoas também. E compartilha com seus familiares, seus amigos estão começando a fazer uso de floral agora e tem essa dúvida também. Deixa mais dúvidas aqui para mim se vocês tiverem sobre o uso de florais. Ou também comentários da experiência de vocês com o uso do floral também, legal? E aí se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, isso ajuda bastante o crescimento aqui do canal e me estimula bastante a continuar falando desse tema que eu amo muito, que são os florais de Bach. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Namastê. Tchau, tchau.